Olha lá. Glória a Deus. Aleluia. Levante a mão para cá. Em nome de Jesus. Senhor Deus, agora, Pai, aqui está, Senhor, os teus filhos, os cordeirinhos dessa igreja. Cobre eles com teu sangue, Senhor. Que eles venham crescer na graça e no conhecimento, diante dos homens e também diante do Senhor. Que a tua boa e poderosa mão seja sobre eles, ó Pai. Confirma a tua vitória, a tua bênção, em o nome de Jesus. A igreja aplauda o nome do Senhor. Estou gostando de ver, está animada, estou gostando de ver. Glória a Deus. Isso aí, ó. Isso aí. Vai devagar, não corre. Amém? Se correr, obreiro, segura aí, trava na porta. Amém? Meus irmãos, obreiro da porta, se tiver alguém lá fora, chama para dentro da igreja. Porque agora é a melhor hora do culto, é a hora da... Amém? Então não deixe nada te distrair, te atrapalhar nesse momento. Porque Deus continuará falando com você. Amém? Evangelista, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Levante sua mão para cá. Amém? Para cá, vai lá. Isso, estou aqui, ó. Glória a Deus. Levante sua mão para cá. Todos levantem a mão. Isso, deixa eu ver. Isso, todo mundo levantou a mão. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui está o teu filho. E nós cremos que o Senhor usa ele poderosamente, Senhor. E nessa noite não será diferente, Pai. Exorta, consola, edifica, restaura, cura, batiza com o Espírito Santo. Salva, Senhor, e continua falando conosco. É o que nós te pedimos e o que nós cremos. Em o nome de Jesus, a igreja aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Aqueles que têm a Bíblia Sagrada, por gentileza, abra comigo o Evangelho de Jesus, que escreveu Lucas, no seu capítulo número 5. Lucas capítulo número 5. Enquanto os irmãos localizam, quero externar minha gratidão e tributar toda a honra e toda a glória primeiramente ao Senhor nosso Deus, que por graça, bondade e misericórdia nos concede estar aqui juntamente com os irmãos, não somente para assumir esta tribuna e fazer a exposição da palavra do Senhor, mas adorá-lo a Ele, que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês, dos irmãos dessa igreja. Meu desejo é que Deus derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um. Deus abençoe o pastor Marcelo, Deus abençoe a pastora Simone. Muito obrigado, viu, pelo nos receber aqui esta noite, por uma indicação de alguns amigos. Muitos falaram que já vieram aqui, pastor Marcos Paulo, Júnior Bragança, Vinícius, né? Então depois desses homens para me pregar fica difícil, viu? Mas são bênçãos de Deus, são amigos que o Senhor possa abençoar. E meu desejo tanto para a vida pastoral e para este ministério é que Deus alargue as fronteiras e amplie os horizontes de vocês. Amém? Queridos, quantos achou? Lucas capítulo 5, diga amém. Está escrito assim: e acontecendo que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que eram de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze tirar ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhe as redes. Diga comigo: e rompia as redes. Você que pode sentar e dizer amém, fica à vontade. Amados, a diferença do tempo dessa história para o nosso século é bem gritante, né? Bem distante. Mas, como seres humanos natural, todos que aqui estão, acredito nisto, que saem das suas casas pela manhã em busca de o seu trabalho ou exercer a sua função, aquilo que lhe foi proposto a fazer, para que todos os dias, né, ou todo mês, você traga o mantimento para a sua casa, correto?
Então isso é uma prática do ser humano, e Deus também determinou o trabalho para o homem, né? Não só depois do pecado, como muitos dizem, irmãos, antes já do pecado, o homem já trabalhava. O homem não trabalha por causa do pecado, não, o homem já trabalhou antes. Portanto, Deus não quer que o seu ser ficava desocupado, e mente vazia, como tem um ditado, é a oficina de Satanás. E como Deus não quer que o seu tempo seja perdido, Ele disse: vá cuidar, lavrar a terra e cuidar dela, mas na viração do dia, não esqueça que além de você viver nela, mas entenda que a sua vida é preenchida com as coisas também que são de cima. Então Deus queria ter um particular, e conforme o tempo vai passando, conforme os séculos vão se passando, você percebe que a humanidade, ela está cada vez mais encurvada para as coisas da terra do que para as coisas de cima. A estratégia do adversário, das nossas almas, é arrancar o nosso tempo, para que nós não venhamos ter tempo para Deus. Então, hoje em dia, criou-se o hábito, trabalho, faculdade, estudo, coisa que não é pecado e é certo se fazer, mas o que o ser humano não pode esquecer é que isso não é tudo na vida dele. Tem hora que você precisa ter um particular com Deus, porque não é o seu trabalho que você faz, não é a sua habilidade que você tem que vai fazer gerar aquilo que Deus tem para gerar na sua vida. Tem coisa que o dinheiro faz, tem coisa que a provisão financeira faz, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Estar Pedro aqui, conhecido como Simão, no início do ministério, já tinha conhecido Jesus, e é a segunda vez que Jesus está cercando Pedro. Então perceba bem, Pedro já conhecia Jesus. A primeira conhecimento de Jesus foi ver Jesus pregar em uma casa, e por esta casa ele convida Jesus para ir na sua casa, porque a sua sogra estava com a febre, uma enfermidade. Então ele convida Jesus para ir até lá. Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. Só que Pedro continua andando sua vida normal, e como Deus tem um projeto na vida de alguém, e Ele não desiste dos teus, Ele cria meios para cercá-los. Então a segunda vez é que Jesus vai passar por esse lago de Genezaré. Existe uma multidão aqui, e esta multidão não está atrás de Jesus para ver o que Ele vai fazer, se vai ver cego ver, se vai ver paralítico andar, se vai ver morto ressuscitar. O texto é bem claro, e Lucas é muito detalhista em escrever. Eles estão apertando para ouvir a palavra de Deus. Escute muito bem aqui, que antes eu quero ministrar para a sua vida, para a nossa vida, que antes do milagre acontecer, que antes de tudo acontecer na nossa vida, primeiro, a primazia de todas as coisas é a palavra de Deus. Tem que ser a palavra de Deus, e eu vou frisar isso com vocês, porque nós vamos encerrar sobre a palavra de Deus, qual é o efeito que ela tem, por que a palavra de Deus, para que a palavra de Deus, o objetivo da palavra de Deus. Ela tem que ser a primazia de todas as coisas, porque desde o princípio, tudo que começou, não começou por movimento, começou pela palavra. Começou pela palavra. Está escrito em João capítulo 1: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foi feita por meio do verbo, da palavra que foi feita. Então nesta noite eu já quero abrir um parênteses aqui para dizer para você: valorize a palavra, valorize a palavra. Tem muita gente, nossos dias atuais, valorizando o movimento e achando que é o movimento que faz. O movimento só contém por causa da palavra. Sem a palavra não tem movimento, porque quem movimenta a igreja não é o pregador com a técnica, com a habilidade, não é isto. Quem movimenta a igreja, quem chacoalha a igreja, que está com a eira na mão, é o dono do campo, que é o Senhor do Senhor, é o dono da palavra. E esta multidão está querendo ouvir a palavra. Então Jesus, olhando para o lago de Genezaré, viu estar 2 barcos. Jesus tem opção de escolha, correto? Se Lucas diz que ele tem 2 barcos, Jesus tem opção de escolha. Então quem é que Jesus vai ter essa opção de escolha, e quem ele vai escolher? Ele escolhe justamente o barco de Simão, lógico, porque ele tem um propósito, e ele já estava cercando Simão Pedro. Então Jesus escolhe o barco de Simão para pregar a palavra. A estratégia de Cristo é essa: afaste um pouco esse barco da terra. Por que Jesus faz isso? Irmãos, não é no literal
literal, mas é uma aplicação aqui aos irmãos. Tem coisas que Deus nos precisa arrancar da terra, porque não tem como entender das coisas de cima com a cabeça aqui embaixo. Então entenda isso: coisas naturais são da terra, coisas espirituais têm que ser fora da terra. Então Deus dá o primeiro passo. Quer se aprofundar e quer entender meu propósito? Afaste um pouco da terra. E Jesus começa a pregar. Não sei qual foi o tipo de sermão que Jesus pregou. Lucas não relata falando se era o sermão da montanha, se era o sermão de fé, se era um sermão de cura, se era um sermão de exortação, de santidade. Não sei qual é o sermão, mas o sermão está bom. Está tão bom que o pessoal está olhando para Jesus, vendo Jesus pregar, afastado um pouco da terra. Depois de uma pregação, ele olha para Pedro e diz o seguinte: olha, vai ao mar alto novamente para lançar as redes. Perceba, quando Jesus quer dar um início, ele pede para afastar um pouco da terra, mas quando ele quer mostrar as profundidades que ele tem para fazer, ele disse: vamos no profundo. Foi assim que Deus fez com o profeta Ezequiel. Não é Ezequiel que vai, é o varão que dá a medida e que leva Ezequiel. Água nos artelhos, eu tenho domínio, porque artelhos fala de equilíbrio, então eu ainda tenho domínio sobre mim. Águas nos joelhos, eu também continuo ainda me dominando, porque as águas não têm poder sobre mim. Água nos lombos, eu ainda continuo tendo equilíbrio e domínio. É eu que estou dominando tudo. Eu digo o seguinte: já que se queres conhecer e ter profundidade, não é você que tem que se dominar, vai nadar, porque nadar o teu pé está fora, não tem equilíbrio. E quem é que movimenta? Quem te movimenta é as águas do Espírito, porque escrito está: aquele que é nascido da água do Espírito, é ele que movimenta. Não é mais você que se domina, é o Espírito Santo que te domina. Não é mais você que decide, é o Espírito Santo que decide. Não é você que determina o caminho, quem determina o caminho é o Espírito Santo que te conduz a essas águas. Isso, irmão, oh glória a Deus. Bate na mão de alguém, diga para ele: conheça Deus nas suas profundidades. Diga: conheça Deus nas suas profundidades. Enquanto você estiver no seu domínio, você não conhece Deus. Mas se você deixar e mergulhar nessas águas, que sai, oh glória. Alguém já está entendendo esta palavra aqui nesta noite? Eu saio para um trabalho. Eu quero contextualizar para os atuais. Por exemplo, eu levanto por volta das 6 horas da manhã, né? Vou me arrumar e vou sair para o meu trabalho. E a minha expectativa é que o meu trabalho tenha produtividade. Sim, pastor, a nossa expectativa é essa: você sai de casa com o seu trabalho que tenha produtividade, que ele venha fluir. E tem dia, irmãos, em todas as áreas, tem dia que parece dar tudo errado, parece que não funciona. Eu, no meu caso, eu como trabalho como motorista de ônibus, né, tem dia que eu falo: meu Deus, que trânsito é esse? Tem dia que tem uma paz, mas tem dia que só Jesus pode ter misericórdia. É freada que você dá, é fechada, e a nossa mente como pentecostal o inimigo está furioso, está se levantando contra mim, só Deus dá causa, né? Parece que está dando tudo errado e o dia não é produtivo. A mesma expectativa que nós temos é que esses homens têm. Qual é a expectativa? Sair à noite para trabalhar. E a expectativa é que na manhã, que a família que lhe espera chegue com a embarcação cheia de peixes, porque era a provisão da casa, era a provisão da família, era o meio do financeiro da família para a família poder andar. Mas nesse dia, amanhã parece que foi frustrante, a noite foi trabalhosa, mas amanhã parece que foi frustrante. Parece aquele versículo dos Salmos, do verso do Salmo, parece que foi excluído, que o choro pode durar uma noite e a alegria veio pela manhã, mas na verdade a rede veio vazia pela manhã, não tem nada de alegria, está entendendo? Parece que foi excluída, e ele está chegando à beira da praia. Cadê peixe? Cadê papai peixinho? Não tem peixe, meu filho. Hoje o céu ficou de bronze, hoje o céu está fechado, não tem peixe, não tem uma boa pesca, não tem nada disso. O que resta é só lavar a rede. Entenda aqui, irmãos, lavar a rede aqui no modo literal não é sinal de desistência, porque quem desiste não vai ter paciência para se preocupar com a ferramenta que ele usa. Então quem lava a rede é o seguinte: olha, ainda que a noite foi frustrante, mas eu tenho que valorizar a ferramenta que Deus me deu. Alguém já compreendeu esta palavra? Já compreendeu esta palavra? Aleluia, aleluia.
pescador só lava a rede se ele for voltar a pescar. E Jesus está dizendo o seguinte: enquanto eu prego, você trabalha, porque depois que você fizer a sua parte, eu vou fazer um milagre na tua vida. Tem muita gente que abre mão muito fácil, só porque a noite foi frustrante, o dia foi frustrante, ele desiste da ferramenta que Deus deu a ele para trabalhar. Mas Deus está dizendo o seguinte: olha, não olhe para a frustração, porque o semeador não olha para o tempo. Se ele olhar para o tempo, ele não semeia. Então faz a tua parte, que eu faço a minha, porque enquanto você faz a tua parte, eu já estou preparando o teu milagre para chegar. Glória. Eles estão lavando as redes, não é para tentar na mesma hora, é na expectativa de esperar a próxima noite. Essa é a ideia. Era o ganha-pão dele, era a única profissão, irmão. Ia fazer o quê? Desistir por quê? Se era a única coisa que eles faziam, não tinha como. Se eles desistissem, a família passava fome. Só que Jesus está pregando, e Jesus percebeu que eles terminam de lavar a rede. Eu disse o seguinte: agora eu termino o sermão, e quero que vocês me conheçam com mais profundidade. Vamos, Amaral, lançar as redes. Irmão, aqui eu acho isso aqui interessante, porque irmão, todo mundo prega sobre Pedro, fala do Pedro esquentado, porque olha só para o temperamento dele, que é sanguíneo. Então o camarada cabra macho, irmão, brincou com ele, a espada tá na bainha e tira, né, pastor? Mas todo sanguíneo também tem suas qualidades, correto, irmão? Assim como o fleumático tem, né? Assim como o melancólico tem seus defeitos, colérico, né? O colérico é pior que o sanguíneo ainda, é pior, é osso duro de roer o colérico, irmão, só Jesus na causa. Aleluia. Meu pastor acho que é um pouco bem colérico, só Jesus. Mas todo mundo tem seus defeitos, suas qualidades, correto? E aqui Pedro mostra uma qualidade que todo crente pentecostal deveria ter. Qual é a qualidade? É o seguinte: olha, a noite foi frustrante, o céu se fechou, mas tem alguém que é maior do que eles, dizendo o seguinte: olha, vai ao mar alto. Ele disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Ok, todo mundo tem seus momentos de fazer o quê? Suas especulações. Ele não está murmurando, não está reclamando, só está especulando. Mas tem uma vírgula: mas porque mandas. Escute isso: eu não vou porque eu quero, eu vou porque o Senhor manda. Pastor Marcelo, e tem milagre que acontece na nossa vida, não é por causa do movimento, é Deus dizendo o seguinte: segue a minha direção, porque se tu fizeres isto. Quer um conselho para o caminho da bênção? Está escrito, Deuteronômio 28, verso 1 e verso 2: se este povo ouvir a minha voz e obedecer os meus mandamentos que hoje te ordeno, então essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Tem milagre que não vai vir com profeta profetizando, tem bênção que não vai chegar porque a missionária sapateou. Não, tem milagre que vai só chegar quando eu decidir fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Alguém está compreendendo essa palavra nessa noite? Irmão, eu não vim aqui para alegrar teu coração e amassagear teu ego. Eu vim aqui te mostrar um caminho, e o caminho é este: se quiseres ser abençoado, faça como Pedro fez. Eu não vou porque eu quero, eu não vou porque eu tenho habilidade, eu vou porque a voz que me manda é maior do que eu, é maior do que eu, é maior do que eu. Alguém já está compreendendo esta palavra nesta noite? Oh glória! Sobre a tua palavra, sobre a tua palavra. Ele não está dizendo debaixo, ele diz sobre a tua palavra. É uma cobertura, é sobre a tua
tua palavra eu lançarei a rede. Irmão, se fosse no dia de hoje, alguém ia mandar um zap para Pedro dizendo: Pedro, você está maluco, rapaz? A hora de pescar não é de dia e nem pela manhã, é pela noite. Está maluco, rapaz? Isso está fora da lógica humana, não tem condições. Você é doido, eu não quero saber. Aí o Pedrão ia enviar outro zap, porque sanguíneo é assim, irmão, quando decide, está decidido. Tem qualidade boa também, não é só ruim, mas ele decidiu, está decidido. Ia mandar um zap de novo e dizer assim: ei, é loucura para você, é loucura para quem não conseguiu ouvir o sermão dele, e depois do sermão dele pregado, não tem como negar a palavra que ele manda. Eu vou fazer, mas Pedrão, e se der errado, eu não estou nem aí, a palavra é dele, e ele se responsabiliza, porque ele falou. Ah, Pedrão, mas se o vento soprar contrário, não tem problema, eu estou assegurado, é na palavra dele, é na palavra dele. Pedrão, cuidado, Pedrão, você pode frustrar a sua fé. Vou não, rapaz. Números capítulo 23, verso 19, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Porventura falaria eu e não velaria, faria eu e não cumpriria. Ele vela, ele vela, ele vela, ele vela pela sua palavra. Aleluia, aleluia. É pela palavra, 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 irmão, é pela palavra. Se ele decidir liberar uma palavra para mim, para você aqui essa noite, não tem capeta, não tem principados, não tem potestade, não tem inferno, irmão. Escrito está na palavra: operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Aleluia, aleluia. A palavra dele é a primazia de todas. E tem gente que chora: ah, meu Deus, nossa Senhor, é que prova, é que luta, só Jesus na causa. Ai, parece que as coisas não funcionam. Aí ele só fala, só questiona, só pergunta. Aí Deus está dizendo: obedeça a minha palavra, faz o que eu estou te mandando. Mas é loucura para o meu vizinho, é loucura para ele, mas para você é poder de Deus. Não, você tem que entender a palavra. Aí ele diz o seguinte: ah, Senhor, para, irmão, para de chorar. Eu vou te dar um recado aqui, como eu disse no início. A palavra dele é a primazia de todas. Pastor Marcelo, eu não consigo ter uma fé medíocre perante o meu Senhor Jesus, não consigo, não dá para ter isso. Ah, irmão, o que é uma cura perante ele? O que é uma doencinha perante na mão dele? Não é nada. O que é uma casa própria na mão dele? Não é nada. O que é um carro próprio na mão dele? Não é nada. O que é uma empresa na mão dele? Não é nada. Por que não é nada? Porque antes não existia nada, e pela palavra ele chamou a estrela, pela palavra ele chamou o universo, pela palavra ele chamou a lua, pela palavra ele chamou o sol, pela palavra ele chamou a terra, pela palavra ele chamou os seres viventes. Irmão, se pela palavra do nada ele criou esse paraíso, imagine o teu milagre, que é pequeno, na mão dele, na mão dele. Oh, glória! Se Cristo chamou tudo pela palavra, ele não criou a lua com as suas mãos, ele não criou o sol com as tuas mãos. A única coisa que ele cria com as tuas mãos é o homem. É o homem. O resto, haja, 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 apareça, apareça. A palavra dele é essa: vai para o mar lançar rede. Não é hora de pescar, não tem problema. Tem alguém dizendo: haja peixe, haja peixe. Eu criei, eu que ordenei. E aquilo que toda a criação que tem um criador, essa criação está subordinada ao seu criador. Então quem manda é ele, quem faz é ele. Aleluia, aleluia. Quer ver uma coisa, irmão? Quer ver uma coisa? Depois disso,
Depois disso, olha só como é que Jesus é fantástico e extraordinário. Olha que Jesus falou o seguinte: olha, os discípulos enfrentando uma tempestade tão grande. Aí Jesus chegou lá e falou bem assim: olha, por que temeis, homem de pequena fé? Acabei de pregar, lá em Marcos 4, acabei de pregar sobre meu sermão sobre fé, e vocês não têm fé? Por que temeis de pequena fé? Aí Jesus olha para o vento e disse: vento, acalma-te. Mar, cala-te. Uma ordem que ele deu, a natureza teve que obedecer. Aí na mente deles: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem? Pedrão, sobre tua palavra eu vou lançar a rede. Agora eu quero aqui compartilhar com vocês, porque a Bíblia, nem tudo está escrito na Bíblia, correto? Mas tem coisas que são dados históricos, e é muito importante você conhecer o Jesus histórico também, baseado, lógico, com a palavra de Deus, sem ferir o texto. Cá para nós, Jesus tinha uma profissão, correto? Ele tinha uma profissão. Ele é conhecido como? Ele é conhecido como, irmão? Carpinteiro. Lá em Marcos capítulo 3, no verso 6, vão dizer assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, filho de José? Por quê? Porque ainda que a família sabia que ele seria o Jesus Cristo Salvador, José tem uma preocupação, porque ele é judeu, e o judeu tem um ditado seguinte: todo pai que não educa o seu filho a uma profissão, educa para ser ladrão. Então é um ditado judeu, ok? Então José ensina a profissão de carpintaria para Jesus, e Jesus é carpinteiro. Irmão, a diferença é gritante, sim ou não, de carpinteiro para pescador? Muito, pastor. Mas se Pedro enxerga ele como só o Jesus, filho de José e de Maria, Pedro ia falar o seguinte: não, não bate. Você não entende nada de pesca? Você quer dar opinião no meu trabalho? Você quer falar daquilo que você não entende? Porque assim como você foi criado pelo seu pai, porque a faculdade daquela época era o pai, eu também fui criado numa faculdade que meu pai me ensinou: ser pescador. Já deparou aquele tipo de pessoas que olha para você e olha: não, isso aqui é minha área, irmão, eu entendo, sua área é outra, correto? E não aceita opinião. Só que Jesus não dá opinião, Jesus dá uma ordem. Aí é por isso que Pedro entende que o negócio é diferente. Aqui não é uma opinião, é uma ordem. Na lógica humana ele não entende, mas tem algo diferente por aí. Na lógica humana parece que Jesus não entende pescaria, e não é a hora de pescar. Pedro poderia dizer Senhor, não é hora de pescar, vamos esperar anoitecer de novo, ver se a lua a posição dela está boa, se for cheia melhor ainda, rapaz, a gente vê o peixe assim, passando, a gente vê, você está entendendo o negócio? Poderia ou não poderia? Poderia, porque na lógica humana, como tem uns aí, uns negócios meio estranhos no nosso país, os direitos, não é meu direito de achar, é meu direito de pensar, amém, é seu direito, ainda bem que você sabe que é seu direito. Mas quando trata um papo reto com Jesus, Pedro diz o seguinte: abre a gaveta dos meus direitos, das minhas opiniões, das minhas técnicas, das minhas habilidades, das minhas potencialidades, coloca na gaveta agora. Porque se o que eu preciso não chegou com a minha técnica, com a minha habilidade, com a minha sabedoria na pescaria, vai na palavra dele. Vai na palavra dele.
vai na palavra dele, está entendendo? É por isso que eu disse no início, tem coisa que o seu trabalho vai resolver, tem coisa que a sua habilidade profissional vai resolver, mas tem hora que você tem que deixar o diploma de lado, tem que deixar a etiqueta de lado e dizer: Senhor, é loucura para muitos, mas é o Senhor que está mandando, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou executar. E quem obedece à voz dele não volta frustrado, volta com a embarcação lotada de peixe, lotada de peixe. Alguém já comprou essa palavra? E eu vou liberar aqui nesta noite. Jesus escolheu a tua embarcação para te abençoar, e a ordem é essa: se você obedecer a minha palavra e executar a minha ordem, tua embarcação não ficará vazia, mas ficará lotada, ficará lotada, ficará lotada. E lá vai toda sorte de bênção, vai entrar na sua casa, na sua família, na sua parentela, no teu casamento. Ele cuidará de todas as coisas, assim diz o Senhor. Para a gente finalizar, Jesus leva eles, e quando eles lançam a rede, eles puxam. Isso aqui que é mais interessante, irmão. Cada vez mais, se você for observar o detalhe do texto, a gente fica aqui horas e horas mergulhando. Mas olha só, eles puxam a rede e a rede está cheia. Você lê o texto comigo, o que o texto diz? Que a rede rasgou. Rasgou. A rede está rasgada. Oh Jesus. Aqui, mas é tanto peixe que o barco parece que vai afundar, que eles têm que chamar os companheiros que estão na beira da praia para poder ajudar. Mas espera aí, pastor Marcelo, que negócio estranho é esse? Uma rede que se rasga, mas tem uma embarcação quase afundando, cheia de peixe. Não dá para entender. Não é para entender não, irmão, é para aceitar. Porque quem decidiu obedecer a palavra dele, ainda que a rede rasgue, ele segura com as tuas mãos, porque ele garante o milagre. Vou repetir de novo: a sua ferramenta pode até falhar, pode até rasgar, mas se a mão dele estiver lá, não, o milagre acontece. Ele obedeceu a minha voz, ele decidiu obedecer a minha voz. Alguém está comprando esta palavra aqui nessa noite? Dá um pulo dessa cadeira, dá um pulo dessa cadeira nessa noite, para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Porque a noite pode ser até frustrante, mas a alegria que parece que amanhã que parecia ser de choro, tornará alegria para todos aqueles que obedecer a voz e a ordem do mestre. Você pode louvar ao Deus pela palavra, você pode louvar, isto, vai louvando isto, 1 minuto de glória a Deus, vai, 1 minuto de aleluia para ele, é para ele, a gente está vivo por conta dele, a gente vive pela palavra dele, as nossas habilidades são boas e importantes, mas a voz dele é maior, o nosso diploma é bom, mas a voz dele é maior que o diploma. Confia em Deus. Ele falou, ele vai cumprir. Ele deu a ordem, ele vai fazer. Jeremias olhou. E aí? Vou pela palavra de quem? Aí olhou para Jeremias e disse: Jeremias, o que tu vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Amendoeira? É. Aí a expressão: eu velo pela minha palavra cumprir. Ele vela. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele deu a ordem, a mensagem de hoje é essa: se ele deu a ordem, faça. O mundo pode achar estranho, mas é assim mesmo. Deus vai na contramão da nossa lógica.
Nós estamos, eu não sei se os irmãos estão estudando aqui sobre Paulo. Estão estudando sobre Paulo? A revista? Já viu que a lição agora passada, ele falou assim, ó, eu farei confundir os sábios, pegarei a loucura e farei mais sábio do que os próprios sábios. Você não entendeu isso não? É assim que Deus trabalha. Deus pega aquilo que é louco, doido, maluco, que o mundo diz, epa, que negócio é esse? Que doideira é essa? É a mão do Todo-Poderoso. Irmão, Deus deu uma ordem para Jonas. Vai a Nínive. Jonas queria desobedecer a palavra dele, só para mostrar como é que a palavra dele tem poder. Vou não. Vai não? Vou para Tarso. Vem tempestade, todo mundo quase perde tudo. Aí Jonas entende que o problema é ele, diz, me lança no mar. Lançou um peixe grande, não sei qual foi, é um peixe grande, e engole Jonas. Dentro do ventre, das entranhas do peixe, Jonas orou. Mas a ordem para Jonas já foi dada, e a expectativa de Jonas era que Deus ouvisse essa oração e respondesse. Mas o texto diz, pastor Marcelo, que Deus respondeu ao peixe. Por que Deus respondeu ao peixe e não a Jonas? Porque a ordem já foi dada para Jonas fora do peixe, mas ele não quis obedecer. Mas como Deus cumpre essa palavra, Deus dá ordem ao peixe, porque é o peixe que vai conduzir Jonas aonde Deus quer que ele chegue. É pela palavra. Agora olhe para cá. O peixe teve que ouvir a voz do Todo-Poderoso para enviar Jonas a Nínive. O que será para Deus para dar uma ordem ao peixe para entrar na sua rede? A rede pode até se romper, mas quem falou vela pela sua palavra, e nenhum escapará. Nenhum escapará. Você aqui nessa noite, com as mãos levantadas sem abaixar a mão, que nesta noite, que Deus derrame bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas e transbordantes na tua vida. Que você floresça, que você cresça, mas que você também obedeça a ordem dele, para que as bênçãos cheguem, e não chegue com migalhas, mas chegue com reserva. Eu profetizo que na tua casa a providência irá chegar. Eu profetizo que na tua família a providência irá chegar. No teu casamento a providência irá chegar. Na vida do teu filho, da tua filha, a providência de Deus irá chegar. A noite pode ser até frustrante, e o céu está cerrado de bronze, mas Deus está dizendo, você vem na noite marcada e certa. Eu estou abrindo as janelas do céu e rasgando de ponta a ponta, porque nessa noite eu vou encher a tua embarcação. E se você crer, glorifique a Ele. Adora Jesus, vai. Isto. Nada pesquei. Isto. Parecia só parecia apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Oh, Jesus. Decidida a largar tudo. Meu e Deus. parar. Deus conhece. Ele conhece. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare. Jamais pare. Está vendo. Olha todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar. Só você que sabe adorar. Isto. Quem mandou você parar? Louva o nome dele.
vai te honrar nesta noite. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor irá encher o teu celeiro nesta noite. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não vai, Ele está vendo. Olha todas as suas lágrimas. Celebra Deus. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem crê que Deus está te honrando hoje? Deus te trouxe aqui nesta igreja, nessa noite, para você voltar a lançar a rede. E Ele liberou uma palavra sobre a tua vida. Quem pega essa palavra? Quem pega essa palavra? Sobre esta palavra eu lançarei a rede. E o milagre aconteceu e vai acontecer na tua vida. Aplauda o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe. Evangelista Ezequiel Silva. Deus abençoe a esposa, o filhinho Brian. O Brian está ali. Deus abençoe. Que bênção. Muito forte a palavra. Muito abençoada mesmo. Eu gostei. Quem gostou da palavra, dá glória a Deus. Eu falei que você ia ter informações privilegiadas hoje. Eu te falei, você não acreditou em mim aí, ó. Recebeu a dica do céu. O link desceu preparado. Amém? Então, amanhã nós temos um culto aqui de ensino. Vai ser Escola Bíblica Dominical. Amém? Escola Bíblica Dominical. E você traga a sua revista. Eu ia ministrar o outro tema, só que aí a gente não vai ter Escola Dominical domingo, com a da vigília. Então a gente vai fazer, né, a Escola Dominical amanhã. Traga a sua revista, vai ser a 5ª lição. Vai ser muito forte, tá? A bênção de Deus. E você é nosso convidado. Amém? Então a gente vai ter Escola Dominical amanhã. Quarta-feira é jejum, oração. Quinta-feira é a campanha Quinta Profética. Sexta-feira nós vamos ter aqui a ministração só para os varão, tá? Você varão, eu vou estar aqui e eu conto com a sua presença. Você precisa ser ministrado, você precisa receber a palavra, porque como o pastor falou, a palavra que muda. E nós somos adeptos do Job. Quem pratica o Job e dá glória a Deus? Jejum, oração e Bíblia. Então isso aí é o nosso fundamento.
e a palavra que transforma, tá? Então, conto com a sua presença, amém? Vai ser forte. E no sábado nós vamos ter a vigília, tá? A vigília vai ser lá em Rio Marinho, na igreja Assembleia de Deus Ministre. Vai ter um ônibus aí, vai ter um ônibus, Marco? Deu, Marco? Vai ter um ônibus, tá certo, o ônibus, 6h30, o ônibus vai estar aqui na porta da igreja, tá? A gente vai ter o ônibus, levar os irmãos, tá? Os irmãos vão lá com o ônibus, vão adorar, o Ministério Novo vai adorar, os irmãos vão adorar, e vai ser muito forte. E nós vamos glorificar a Deus lá, junto com nossos irmãos, lá em Rio Marinho, vai ser uma benção. Você não pode perder essa oportunidade de estar conosco lá. Domingo não tem EBD, por causa da vigília, vai acabar 1h da manhã, até chegar aqui, meu Deus. Pastor, você, mas pode sair antes? Eu falei, não sei, pastor, se tiver foto, eu vou ficar até o final. Mas se tiver mais ou menos, minha pedra é meio tijolo, mas eu acredito que vai estar forte, vai estar explodindo de glória lá. Então ainda vamos ficar lá na vigília, vai ser uma benção. Então, não vai ter EBD, mas vai ter a noite culto de Santa Ceia. Então, irmão, a cooperadora Cíntia está ali, ó, faz assim, ninguém te conhece. Tá? Ela vai mandar a listinha lá das primícias. Tá? Você vai pegar a sua primícia e vai trazer na igreja. Pastor, eu quero doar uma cesta básica, quero doar 2 cestas básicas, quero doar 3 cestas básicas. Pastor, eu não tenho tempo para comprar cesta, mas eu tenho dinheiro. Procura a Cíntia e entrega para ela, que ela vai dar assistência a quem precisa e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, meus irmãos. Então se coloca de pé. Faz assim com as suas mãos, ó. Uma medida sacudida, recalcada, transbordando o Senhor sobre a sua. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que aguardam o Senhor. Todos digam. Vá em paz, em o nome de Jesus, e uma ótima semana para você, em o nome de Jesus.